Olá, signo de Câncer. Sejam todos muito bem-vindos a essa leitura. Para você que não me conhece, meu nome é Sara, sou psicoterapeuta e hoje eu trago para vocês mais uma vez mais uma leitura semanal. Espero poder contribuir com cada um de vocês de forma positiva e também espero poder continuar trazendo os vídeos para vocês. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Que todas as áreas da sua vida e da minha vida se transmute em pura luz. Assim é, amém. É o seguinte, gente, eu estou aí entrei numa fase agora no canal de observar, tá? Se vai continuar valendo a pena ou não. Valendo a pena por quê? Porque vocês sabem que para tudo a gente precisa de usar o tempo, né? E é esse o teste que eu vou fazer agora, porque afinal de contas eu vejo que a interação tem sido pouca, eu preciso de mais pessoas entrando aí no canal para ajudar a trazer o movimento que o YouTube pede, e eu vou dar esse tempo, eu determinei um tempo, né, para eu poder ver como é que vai ser. Conforme for, eu terei que é, excluir o canal, tá? E eu diria para vocês aqui o seguinte: eu preciso e conto muito com vocês, né? Para que não seja preciso eu ter que excluir o canal, né? E se você, por exemplo, que já está comigo e se interage muito bem com a leitura, faz parte de você, faz sentido para você, eu peço a sua colaboração, tá? Como? Compartilhando, inscrevendo se você ainda não é inscrito, interagindo com o canal, porque é isso que prova para o YouTube que vocês estão gostando e que isso também é interessante para o YouTube manter eu aqui, né, manter o canal funcionando e eu a mesma coisa. Então eu dependo realmente agora da resposta de vocês, do público aqui, é, no caso, para eu poder continuar ou excluir o canal, tá? Eu conto muito com vocês para isso e estou muito aberta aqui também à sugestão. De repente você tem alguma sugestão que possa estar melhorando o canal, você sabe que eu sou psicoterapeuta também. O que vocês, sabe, é muito interessante que vocês também, caso queira que o canal continue, fale aqui pra gente, pra mim, né, no comentário: Sara, eu acho legal você colocar isso aqui, Sara. E aí eu vou analisar todos os comentários, por exemplo, e ver o que a gente pode fazer. Caso contrário, realmente, né, eu tenho que excluir o canal, eu vou fazer isso com muita gratidão a todos vocês que ficaram comigo até agora, tá bom? Desculpa aí pelos 3 minutos que eu roubei de vocês, mas foi necessário para avisar isso, tá? Iniciamos então a leitura do signo de Câncer com as orientações dos arcanjos. É todos os signos, tá, gente? Eu tô falando isso. Para alguns a gente usa menos palavras, para outros talvez vai mais um pouco, mas é para todos os signos, tá? E eu já tô ficando emocionada porque se caso eu realmente tiver que excluir o canal, eu vou sentir muita falta, porque apesar que a interação é pouca, mas é um trabalho que a gente oferece com muito amor e acaba fazendo parte, né, do dia a dia da gente também. Mas tá tudo bem. Arcanjo Jofael orienta vocês assim: limpe o seu espaço, livre-se da desordem, limpe a energia ao seu redor e use o Feng Shui. É o momento de vocês buscarem o equilíbrio de vocês, trazerem a leveza, e eu adoro essa orientação porque eu chamo ela de receptividade. Então, para que eu dou espaço? Eu dou espaço para uma nova energia entrar, né? Então, se vocês estão sendo chamados aqui para limpar o espaço de vocês, é porque temos energia nova querendo chegar aí na vida de vocês, na casa de vocês. Então vai valer muito a pena aí vocês trazer esse equilíbrio, tá? Segundo o arcanjo Jofael. Vamos então para a sua leitura.
Por favor, espiritualidade, leitura para o signo de Câncer. O cão. Uau! E o buquê? Vocês estão esperando alguém ou alguma coisa. Vocês estão numa expectativa e numa espera. Lá, então limpa o espaço. Olha aí o que tá que veio para vocês, o cão e o buquê. Vocês estão esperando ou estão na expectativa por alguém ou alguma coisa. Limpe o espaço, gente. Exemplo, a ansiedade não contribui com nada, tá? Porque aqui vocês serão surpreendidos. A coisa vai chegar para vocês ou alguém vai chegar para vocês, mas vocês vão precisar de limpar a energia mesmo, tá? Aqui temos a carta do trevo que fala de oportunidade. Não vem apenas só o universo não vem apenas surpreender vocês, mas traz uma oportunidade para vocês. A cruz. Vocês recebem uma oportunidade e essa oportunidade ela vai te dar um caminho, o caminho, tá? Ela vai te dar uma direção. Essa direção que ela te dá, ela tem a ver com o seu propósito. Essa direção tem a ver com o propósito, é a sua vitória, tá? E aí é o seguinte, vai depender para cada pessoa aqui o que é que você espera. Quem espera uma pessoa? Quem está esperando que algo aconteça ou está na expectativa de algo para a sua vida? É quem está à espera de algo, tá? Gente, estar à espera de algo é exatamente aquilo que está meu foco, tá? Então, vai vir te direcionando a oportunidade para levar esse objetivo. Para algumas pessoas pode aqui envolver alguém também, tá? Aqui temos a carta das nuvens, que representa a carta de preocupação, tá? E ao mesmo tempo que a gente não pode esquecer que essa carta das nuvens também é um 6 de paus, ela pode representar também o seu passado, tá? Pode representar passado e para algumas pessoas pode ser que vocês estejam muito preocupados em relação ao que vocês esperam. Outra coisa, gente, tem que entender a que grau que está essa preocupação. Ela te causa ansiedade? Porque se essa preocupação te causa ansiedade, então aí já entra para o desequilíbrio da coisa. É o que eu falei, a ansiedade não é a nossa amiga quando esperamos algo. E aqui, não, Sara, não me causa ansiedade, mas eu estou muito preocupada porque se isso não acontecer, pode prejudicar outra coisa, não sei o que, não sei o que. Aí já é a ansiedade mais dúvida. Tem que ter o cuidado, por isso que falou sobre limpeza, né? E aí eu vejo que aqui na carta da cegonha, realmente tem muita expectativa da parte de vocês em esperar por algo. Vocês estão, sim, na expectativa em esperar, mas ao mesmo tempo, como que eu diria, com essas cartas das nuvens e a cegonha, pode ser aquela coisa de falar, será se eu não estou enfatizando isso aqui demais? Será se eu não estou... essa espera não é ilusória? Será que eu não estou tendo tanta ilusão assim? É como se você estivesse assim. E é o seguinte, quando essas questões elas vêm para a gente precisa entender exatamente qual é o nosso posicionamento para entender se a gente está com medo ou está realmente só duvidando. Então, os dois lados precisam encontrar o caminho e realmente poder fazer esse caminho de forma leve e levando só o que você precisa para chegar nesse propósito. Então, a ansiedade, não, você não precisa dela. A dúvida também não. Para chegar no propósito, não. Aí você tem que ver quais são as ferramentas que realmente você precisa para te levar até lá. E usar a ferramenta certa, tá? Aqui o caminho está livre para vocês seguirem na direção disso. O caminho é livre aqui. O caminho é livre
e ele é de oportunidades e de escolhas. Então, podemos dizer que tem pessoas aqui nessa leitura que pode estar numa situação dessa até por escolha. Talvez você está esperando que o universo faça ou mova algo por você que te tire de uma situação que você tem escolha para sair também. Aí você precisa realmente avaliar isso aí, tá? E na carta desse cão, eu vejo que vocês estão muito leais aqui a esse posicionamento. Então, ou leal ao posicionamento, ou leal na expectativa de que é como se eu tivesse ali alguém que precisa me tirar daqui. Só que a porta está aberta e o caminho está bem na sua frente. Será que precisa de alguém entrar e tirar você dali mesmo? Ou será se você não está querendo, aí eu preciso ser muito franca comigo mesmo, entende? Porque existem situações na vida da gente que a gente tem a oportunidade, tem a ferramenta na mão para poder agir. Mas aí vem a pergunta, será se eu quero agir? Ou será se eu estou negligenciando a minha própria ação para sair de onde eu quero sair, ou para fazer com que chegue para mim o que tem que chegar? Entende? Porque aqui eu estou vendo que tem caminho. Tem caminho, mas é como se você estivesse olhando para o que vocês sabem que precisa fazer e falasse, mas podia tanto acontecer um milagre aqui. É como se estivesse esperando por um milagre, entendeu? E aí vocês têm a carta da Lua. A Lua, ela vai representar as suas emoções mais ocultas por trás desse comportamento. As emoções ocultas, como eu falei, precisa ver todos os aspectos. A ansiedade, dúvida, medo, né? Você precisa ver e ter a certeza em cada aspecto desse que uma dessas coisas está ali, é vista por você de forma clara, para você conseguir lidar com aquilo. E é uma coisa interessante, gente, porque é igual quando a gente está com medo, né? Quando a gente está com medo de uma coisa e a gente encara que está com medo e olha para dentro da gente com verdade, tá? Encaramos o nosso coração e compreendemos que ele está com medo, ou a gente está vendo o medo ali de vivenciar aquilo, é como se na hora que eu olho para aquele medo, ele perde a força, entende? Ele acaba perdendo a força para nos manipular, então ele não consegue nos manipular de forma tão forte como ele fazia antes, quando nós reconhecemos quem ele é. Então é muito interessante que vocês olhem para a vida de vocês e reconheçam até as emoções de vocês sobre as suas expectativas, para entender se tem um medo ali. Eu tenho medo ali, deixa eu ver o que eu faço com ele, deixa eu entender ele, deixa eu encarar ele de frente. Eu não tenho como, eu não vou lutar contra ele. Eu vou aprender a lidar com ele e tirar dele toda essa força que ele acaba tendo na hora de me dominar. E às vezes não deixar eu fazer o que precisa ser feito, né? Não, na verdade, Sara, é uma dúvida, eu tenho dúvida. Eu sempre sei o caminho que eu tenho que ir, eu conheço o caminho, mas eu tenho dúvida de ir. Se você tem dúvida, é porque você tem segunda opção. Então, a dúvida, ela não se manifesta onde não tem opção. Quando você só tem um caminho, é só um caminho. É igual quando você vai fazer uma estrada, né? Você vai fazer um caminho e vai estar fazendo ele a pé ou de carro, tá fazendo um caminho. E aí você vai, o seu determinado lugar só existe uma rua. Você vai ficar com dúvida como? Só tem uma rua, né? Agora vamos supor que tenha duas ruas, né? E aí você vai precisar de fazer e fazer essa escolha de que forma? Isso também é encarar a dúvida. De que forma que eu vou fazer a escolha se eu tenho duas opções? Eu vou olhar para as duas opções e me ver dentro daquelas duas opções com toda a racionalidade, vamos falar assim. Porque aí eu tenho que ver quais são os obstáculos que realmente eu suporto no caminho para chegar até lá. E não é escolher o caminho mais fácil, é escolher o que eu dou conta de trilhar ele para chegar lá. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que seja eu e eu tenho uma trilha para eu fazer, tenho que subir uma trilha, e eu tenho um caminho reto, porém ele é mais longo. Estou falando ainda que a trilha me leve pelo caminho mais perto, eu prefiro ir pelo caminho mais longo. Eu vou dizer por mim, porque eu teria desafio em subir uma trilha.
Então, por exemplo, se você tiver altura, uma altura, né, muito forte, e eu estiver presa numa corda, por exemplo, eu sei que vai me dar alguns pânicos e pode ser que eu tenha dificuldade de chegar lá. Então, eu vou preferir ir pelo caminho que parece que é longo, mais longo, mas ele vai se tornar o mais fácil para mim, porque eu vou lidar com que desafios ali? Talvez um pouco mais de tempo para chegar, talvez uma sede, talvez eu vou ter que parar um pouco, talvez vou ter que descansar um pouco para poder chegar lá, mas são desafios que eu falo por mim, Sara, que eu daria conta, entende? Então, na hora da dúvida, a gente precisa olhar como é você lidando com todos os desafios de cada escolha. E aí você faz a escolha e vai, né? Agora não, Sara, meu negócio é medo mesmo. Eu tenho medo. É aquilo que eu falei a primeira vez. É identificar esse medo e compreender por que você sente ele e tirar primeiro a força dele, porque o medo ele domina a gente, né? O medo domina de forma muito forte. Então, quando eu encaro ele domina porque é igual aquela coisa, o medo é igualzinho a gente, uma criança que você fica falando para ela que tem bicho-papão na luz apagada, e depois ela vai crescendo com o tempo e vai perdendo o medo do bicho-papão, e ela resolve, então, levantar no escuro e acender a luz. Cadê que tem bicho-papão? Não tem nada, né? Então, quer dizer, tirou a força do próprio medo. E assim a gente, como adulto, também deve fazer. A gente precisa reconhecer o medo para a gente, primeiramente, tirar a força dele sobre nós. E depois que a gente tira a força dele sobre nós conseguimos dominar ele melhor e ir fazendo aos poucos aquilo que eu tinha medo e até que eu entenda que aquilo não era nenhum bicho de 7 cabeças, entende? Então, todas as situações é fácil para lidar. E aqui, com essa orientação, limpe o seu espaço, limpe a desordem e use o Feng Shui, essa desordem pode ser emocional, né? Essa desordem, ela pode estar aí ligada ao seu emocional e à maneira com que você está posicionado diante da situação, tá? E isso vai ser muito importante para vocês. Aqui eu vejo no fundo do deck de vocês a carta dos peixes. A carta dos peixes, ele vai falar de quê? Abundância. E eu vejo, só tem um detalhe. Como é que vocês estão? Uau, gente! Pode ter pessoas aqui identificadas a, 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 a própria abundância ter um lado, sabe aquele lado, sabe quando eu faço a escolha da trilha, sabendo que ela não é para mim, e aí eu começo a persistir por um caminho, né, que mesmo que ele me traga algum tipo de sofrimento em busca da minha abundância, também isso te atrasa, tá? Então, gente, a gente precisa compreender de verdade que o caminho sempre mais fácil é aquele que você entende, se entende nele. Por exemplo, nesse caminho tem esse obstáculo, como eu expliquei, mas eu me entendo com esse obstáculo. A coisa não precisa ficar tão persistente no sofrimento para eu poder fazer. Então, eu primeiro preciso compreender, me compreender no processo, para então conseguir lidar com os desafios que ele me apresenta, entende? E cada vez mais eu vou conseguindo tornar esse meu trajeto mais leve na direção do que eu quero, seja a minha abundância, seja um relacionamento, seja o que for. É igual, lembra daquele ditado, vamos falar para a área amorosa agora. Como que você realmente, eu estou numa expectativa de ter aquela pessoa que seja realmente, traga para mim aquilo que eu realmente espero de um relacionamento, etc, etc. Como que eu vou conseguir trazer ou atrair essa pessoa para mim? Quando eu me dou isso, entende? Então, por exemplo, eu quero uma pessoa que me trate com todo o amor que eu mereço. Mas como é o amor que você se dá e que você vê como merecedor? Como é que você se trata? Né? Então, tudo, gente, é processo e ele não é ruim de fazer, porque às vezes a gente tem a dificuldade de aprender isso, mas quando nós entramos no processo para entender que tudo vai partir primeiro de nós, primeiro de como eu vou lidar com os meus desafios, como que eu
me coloco diante das minhas escolhas para escolher como que eu vou realmente atrair o par perfeito para mim, tudo é a partir de mim, entende? E quando é a partir de mim, pode ter certeza, fica tudo mais fácil. Mais fácil, gente. A dificuldade toda é porque nós estamos presos a alguns padrões que talvez eles não nos ensinaram como nos tratar de forma real. Né? E aí você pode observar, quando você é uma pessoa que se limita, quando você é aquela pessoa que entende de forma clara quais são os seus limites, você acaba colocando limite nos outros a seu respeito. Então, tudo é como parte de mim isso, para isso depois vir até mim ou eu ir até isso do lado de fora. Entende? Como eu vou me relacionar depois com isso fora de mim, ou do lado de fora do meu interior. É muito importante isso, gente. Então, por exemplo, eu estou na expectativa de um relacionamento que realmente me supra, que me complete, que eu me sinta isso, me sinta, entende? Primeiro, se sinta assim. E se sinta, se trate como você gostaria de ser tratado por outra pessoa, se respeite, se ame profundamente, se valorize profundamente, sabe? Dá todo o amor que você pode dar a você com gentileza profundamente. E isso você vai receber depois também de forma profunda, entende? E do outro, porque você vai começar a atrair pessoas que enxerga em você exatamente o valor que você se dá. E quando nós falamos disso em outros aspectos, é a mesma coisa. Como é que eu luto para poder agarrar a minha abundância, a minha prosperidade na terra? Pelos caminhos que eu me conheço neles. Eu preciso me conhecer nos caminhos. E cada vez mais que eu vou tendo essa intimidade com os caminhos, mais vai me colocando de forma mais perto. Por quê? Porque eu estou me relacionando de forma tranquila com aquela abundância ou aquela prosperidade que eu estou buscando. Entende? E é isso, leitura gostosa, espero que vocês tenham compreendido isso e possa compreender o quanto isso vai fazer muita diferença na sua vida, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.